Fala galera, tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes do portal Roma News, e hoje vamos falar sobre a eliminação do Paysandu Esporte Clube para o Águia de Marabá no Campeonato Paraense de 2023, a classificação do Clube do Remo à final, que vai enfrentar o Águia na grande decisão do Parazão, e também as estreias de Remo e Paysandu na Série C deste ano. Esse é o Podzão dessa semana. Lembrando que esse podcast você pode encontrar no Spotify e também no nosso YouTube. Desde já te peço para deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, youtube.com/romanewsoficial, dá esse joinha e confere os nossos outros conteúdos que estão aqui nessa e em outras plataformas. E hoje recebo aqui o Lucas Neves do portal Roma News. Fala, Lucas, tudo bom, mano? Fala galera, tudo beleza? E também o Arlen Thiago, nosso parceiro aqui de lá do futebol paraense. Salve, Arlen, como é que vai? Beleza, Alexandre, Lucas, você que nos acompanha, vamos lá, né, falar desse final de semana aí inusitado do futebol paraense. Exato, né? Eu acho que o assunto quente do momento é a eliminação do Paysandu, que deixou pelo caminho o trabalho do Márcio Fernandes, do Ricardinho e do Bileu, tudo de uma vez só. O Márcio Fernandes foi demitido depois da eliminação nos pênaltis para o Águia de Marabá. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: amanhã o Paysandu já estreia na Série C contra a Aparecidense na Curuzu. A Série C, que é a principal competição do Paysandu no ano, e do Remo também, né? Mas essa demissão do Márcio Fernandes, quem vai comandar o time vai ser o Wilton Bezerra, que é o auxiliar técnico permanente do clube. E o Paysandu já contratou o Marquinhos Santos como novo técnico. Essa quebra de trabalho atrapalha muito o Paysandu nesse início de Série C? Cara, atrapalha, acho que atrapalha bastante, né? O erro pra mim da diretoria foi ter começado a temporada com o Márcio Fernandes, que já era muito contestado. Aí pega esse início já de Série C, com todos os jogadores que o Márcio, né, chamou, formou, a equipe do Márcio Fernandes. Aí vai demitir ele, fica complicado, né? O Paysandu vai estrear contra um adversário, eu achei que podia ser um adversário pior, né? Sim. Tem a chance de fazer 3 pontos, abaixar um pouco a crise, depois daquela vitória do Águia, que, como a gente falou aqui em off, né, uma vitória histórica, porque é muito raro tu ver time do interior, ainda mais o Águia, que depois de 15 anos foi para a final do Parazão. Então acho que sim, vai prejudicar muito. E eu acho que fica notado também a falta ou o erro do planejamento da diretoria. O Paysandu chegou a 50 jogadores contratados. Cara, muita gente, são muitos jogadores, né? E assim, eu penso que o planejamento da diretoria era dar continuidade no trabalho do Márcio no passado, né? E montar um esqueleto de um time assim para a competição nacional. Mas aí no Parazão, esses altos e baixos do time bicolor, eu acho que atrapalharam aí o planejamento, né? Porque a ideia era dar seguimento no máximo na Série C, né? Mas aí com essa derrota, com essa eliminação do Parazão, né, na semifinal para o Águia, aí deu uma tumultuada, né, no planejamento da diretoria, né? E assim, início de Série C, como tu perguntaste, com toda essa situação desconfortável, né, tanto para a presidência como comissão técnica nova, é complicado, porque você teria que começar uma competição já com tudo alinhado, né, jogadores certos para jogar a competição nacional. E assim, esse número de jogadores que chegaram ao Paysandu e ter que dispensar para buscar enxugar a folha salarial, também o elenco, nota-se que aí uma certa falha na gestão do time. Eu acho que o Paysandu já chegou a 11 dispensas nesse ano, né? Começou lá com aquelas saídas do Igor Bozel, enfim, e Boca Negra já foi dispensado. Todos os gringos, o Eric, né? O Eric, que Eric. foi rápido a contratação, Ele, né? na verdade, ele foi emprestado, né, pro Campinense para disputar a Série D. Mas ele tem contrato com o Paysandu só até o final do ano. Tudo indica que ele não deve isso fazer é bom pro atleta, né? Deve fazer o seu empréstimo lá pro Campinense, fica por lá. E eu acho que não... A não ser que ele
vá muito bem lá no Campinense e o Paysandu queira ele no final do ano, alguma coisa assim, né? Pode ser também. E o Paysandu ainda trouxe o Ari Barros, né? Executivo de futebol. E aí a gente vê que as coisas vão meio que se encaixando, porque o Ari foi executivo do Juventude, e o Juventude foi treinado pelo Marquinhos Santos, que tinha Eltinho, Bruno Alves, tinha o Dalberto, atacante que está se recuperando. Inclusive, a lesão do Dalberto está demorando muito para se recuperar, né? Eu lembro dele começar a treinar no início do ano, mas ainda não voltou aos gramados. E aí o Paysandu anuncia o Marquinhos Santos, que é um cara que já tinha, há 6 anos, tinha salvado o Paysandu do rebaixamento para numa Série B para uma Série C, e no início do campeonato estadual do ano seguinte não fez uma boa campanha, foi demitido também, mas o Marquinhos chega certamente com mais bagagem do que saiu daqui, né? Exatamente, né? É um outro Marquinhos. A torcida do Paysandu contestou muito, né? A contratação Achei dele. estranho, inclusive, muita gente contestar a contratação amplamente dele. maioria, só que, gente, é outro treinador, né? Muito mais bagagem. Do Juventude e tal, fez uma ótima campanha. Ceará também. No Ceará. Enfim, eu acho que... Mas ficou ali aquelas tratativas com o Hélio dos Anjos também, gostinho, né? Eu até citei lá no Instagram, que pra mim, eu conversei até com o Magno Fernandes, né, antes, e não, a tratativa tá com ele, tá quase ali fechando, eu anunciei no Instagram que seria e tal. Mas enfim, no final da noite, no apagar das luzes... a informação que a gente tem é que o Hélio dos Anjos pediu mais que o dobro do que o Márcio Fernandes ganhava. Então vamos dizer que o Márcio Fernandes ganhava X, o Hélio dos Anjos pediu 2x e meio. Entendeu? Então ficou pesado pro Paysandu para conseguir igualar Ainda essa... tem as questões anteriores também, né? E o Hélio falou dívidas. que o Paysandu tem pago... Tem cumprido, né, com as obrigações. Isso é importante também, né? Mas o Marquinhos Santos chega depois de acessos com o Juventude, Positivo. livrar de rebaixamento, classificações importantes com Ceará e América Mineiro para competições sul-americanas. Mas qual vocês acham que vai ser o maior trabalho dele? Pegar esse elenco que foi formado pelo Márcio Fernandes ou, de repente, contratar mais jogadores e dispensar os que já estão aqui? Cara, pra mim esse é o principal problema. Não é nem a vinda dele, né? É o momento que ele chega. Se tu traz ele no começo de temporada pra ele montar o elenco, pode ser um outro Marquinhos. Agora dificulta ainda mais o trabalho, né? Ele vai ter que trazer mais peças. Eu faço um contraponto ao Lucas, porque como ele já tem parte dos jogadores já trabalharam com ele, né? Então, assim, eu acho que ele já tem ali, digamos, de 30% a 40% um elenco, né? Já conhece os atletas. E é claro, né? A gente sabe que os treinadores, hoje, eles possuem um banco de dados dos atletas, né? Que sabem jogar a Série C, né? Sabem jogar uma Série D, uma Série B. Eles sabem quais são esses atletas. Então, de certa forma, ele já conhece a maioria dos atletas que aqui estão no Paysandu. Então, eu penso que vai mais uma questão de vestiário, né? Dele chegar, conversar, dar uma acalmada no ânimo, tanto da torcida, que ainda está na bronca com o time, né? E fazer essa reconciliação, né? Da diretoria, porque, pelo que eu soube, havia uma certa intriga entre a diretoria e o Márcio Fernandes. Técnica, né? Era. Então, isso daí prejudicava bastante e, às vezes, refletia, né, em campo. Eu penso que vai ser essa conciliação, aí tendo o Ari, que já trabalhou com ele também, então... vencendo a primeira e a segunda rodada, né, do brasileiro, aí já vai ficando para trás aí essa questão do paraense e o Paysandu em busca do seu objetivo aí, que fazer pontual máximo aí na Série C. Lembrando que nesse mês de maio o Paysandu e Remo, mas o Paysandu mais ainda está com a agenda cheia, né, de jogos. Tem um jogo por semana pela Série C. O Paysandu tem que jogar ainda os 2 jogos da final da Copa Verde e tem que jogar ainda os 2 jogos que decidem o terceiro lugar. É verdade. Tinha até me esquecido, Ainda né? tem a Copa, que vale a Copa do Brasil, né? Que o terceiro colocado consegue vaga na Copa do Brasil do ano que vem, o quarto colocado consegue vaga na Copa Verde, né? O terceiro colocado consegue na Copa Verde e na Copa do Brasil, né? Então, o quarto colocado fica só de certa forma, ali o Paysandu e o Cametá, né? Tanto que a Federação Paraense e a CBF estão com dificuldades de conseguir montar as finais da Copa Verde e a decisão de terceiro lugar, porque não tem espaço no calendário, assim.
Pois pelo, é, né? Ainda mais pelo com Goiás, estatuto, ainda jogando Sul-Americana. jogando Série A, né? Enfim, tem um mês muito cheio, o Remo do mesmo jeito, né? Acho que vai ficar para depois isso daí, daqui Talvez, um tempinho mais lá, que nem protelar, né? a gente já viu em outros campeonatos, de repente, um acordo entre Paysandu, Cametá e Federação Paraense de Futebol para fazer um jogo só, né? Um jogo só. Não É ser uma mata-mata, ser só possibilidade, mata. né? É, pode ser. Cara, eu poder não sei enxutar. se isso é uma boa, porque... Porque Não é uma boa pro acredito- Cametá, né? É, Em Cara, tese. mas pensa pelo lado do Paysandu. A zebra é mais fácil de acontecer em um jogo. Não. É perigoso pros dois lados, e né? eu penso que o Cametá, pelas últimas polêmicas que houve, né? Com relação a jogar em casa Vai ou não, querer jogar no vai Parque querer do levar Bacurau, né? para lá, né? Que é mais uma oportunidade para eles, para a diretoria ter uma arrecadação e levando o Paysandu para jogar lá, né? Então é mais uma oportunidade para ter lotar o estádio, ter uma arrecadação, né? E o time fazer um caixa legal ali. Exatamente. A comissão técnica comandada pelo Marquinhos chega quarta-feira, amanhã, dia do jogo entre Paysandu e Aparecidense, 9h30 da noite na Curuzu, por isso que não vai comandar o time, né? Não vai dar tempo de... Então o Wilton Bezerra, que é auxiliar técnico permanente do Paysandu, vai comandar o Papão aí nesse primeiro jogo pela Série C. E ontem... Foi anteontem, tô com a cabeça de que hoje é segunda-feira, mas não, Acho hoje que é todo terça. mundo, né? Todo mundo. No domingo, o Remo confirmou o favoritismo contra o Cametá, fez 4-0 no Baenão, um jogo sem sustos para o time azulino, o que a torcida esperava depois de uma eliminação para o Corinthians, né, na Copa do Brasil. E tá na final, vai enfrentar o Águia de Marabá. Só que já tem agora os jogos da final do Parazão vão ser dia 18 e dia 25 desse mês. 2 quintas-feiras, se eu não estou enganado. 2 quinta-feiras, exatamente. Porque o Remo, assim como o Paysandu, tá com a agenda lotada por causa da Série C. E aí, estreia fora de casa contra o São Bernardo. Difícil adversário. Difícil Fez adversário. um ótimo Campeonato Paulista. Tem muito investimento, né? Tava com, se eu não me engano, o Felipe Marques, era um dos destaques no campeonato estadual, foi cedido para o Novo Horizontino, não faz parte. Felipe Marques que jogou no Remo, né? O atacante. Mas o Remo vai pegar uma pedreira fora de casa, né? Vai enfrentar um time paulista nos seus domínios, vai ter que viajar. E eu acho que a atuação do time e do Marcelo Cabo na semifinal contra o Cametá, essa goleada por 4-0, dá uma certa moral e esperança da torcida de voltar de lá pelo menos com um empate, né? Acho que um empate pro Remo seria de bom tamanho nessa estreia fora de casa na Série C. Cara, pra mim, assim, foi um jogo excelente do Remo. Pablo Roberto desencantou, né? O Muriqui, pra mim, cara, ele é um camisa 10. Porque ele faz gol, matador, arma, aquele espaço que ele deu. E achei que o Cametá decepcionou também por parte do Cametá. Esperava mais, né? O Cametá não jogou nada, gente. Verdade. Não jogou nada, foi dominado, Eu acho né? que o gol do Remo logo no início também Deu uma quebrada, né? uma quebrada. O Alexandre, ele falou, né, na entrevista que estava irreconhecível ali o time. Não era o Cametá que vinha jogando aí o campeonato, né, a primeira divisão. E assim, bom pro Remo, né, que mais uma vez mostrou, convenceu ali o seu torcedor de que ele possui peças bastante, assim, certas, né, dentro do elenco, que é o Muriqui, que é o Pablo, né, e o atleta vai pegando mais rodagem, vai pegando mais minutagem, ele vai se soltando, vai ganhando confiança, né? E foi o que a gente viu aí nesse jogo contra o Cametá, o time do Remo jogando em casa, com o apoio da sua torcida, bastante à vontade na partida, né? E eu penso que é esse espírito, né, que o clube do Remo vai encarar aí a Série C, vai entrar na Série C, né, com essa vontade, aonde cada jogo vai ser decisivo, que a gente sabe que jogando em casa tem que buscar os 3 pontos, né? E jogando fora ali tem que, no mínimo, um empate. E jogando contra agora o Águia, né? Essa final contra o Águia, eu penso que o Remo ele vai imprimir o mesmo estilo de jogo, tanto lá quanto aqui. Inclusive tem informação de que pode ser que o jogo de ida que estava marcado para Marabá, como o Remo foi o primeiro colocado, tem mais pontuação geral, enfim, faz o jogo decisivo em casa, né? Aqui em Belém, provavelmente no Mangueirão.
e o jogo de ida em Marabá. Mas tem informação de que a FPF não consegue instalar o VAR lá em Marabá. E há a possibilidade de trazer esse primeiro jogo para Belém, para o Mangueirão, e fazer os 2 jogos no Mangueirão. Mas a diretoria do Águia já estava insatisfeita com isso, porque queria que o jogo fosse no Zinho Oliveira. É o caldeirão do Águia, é onde o Águia joga em casa, mas pode ser que aconteça desse jogo, os 2 jogos serem em Belém, por causa do VAR, né? O árbitro de vídeo que a Federação Paraense confirmou nessas finais do Parazão. Pra mim é péssimo pro Águia, né? Acho que isso é muito ruim pro Águia. Pro time lá de Marabá tem que fazer o primeiro jogo no Zinho de Oliveira. Tem a questão da renda, fazer os 2 jogos em Belém. Financeiramente pode ser melhor, mas acho que na questão do futebol, o Águia sai perdendo se isso se concretizar. Se bem que o Águia não sentiu o peso de jogar no Mangueirão contra o Paysandu, né? Na realidade, eu penso que ele fica mais à vontade jogando lá no Zinho, porque a torcida, ela vai, marca presença, né? E assim, o Águia não somente vagas, né, em Série D, em Copa do Brasil, Copa Verde, mas ele quer o título. A gente percebe isso, né? Em alguns vídeos da torcida, né, os jogadores, eles não querem somente esses campeonatos, mas eles querem o título do Paraense. Então eles estão em busca disso. Para eles é uma questão de honra, né? Já eliminaram o Paysandu, que era um concorrente fortíssimo, favorito ao título, e agora eles vão sem medo para cima do Remo, né? Em busca desse título aí paraense. O Águia que foi profissionalizado em 99, é um clube novo, né? Recente, tem 24 anos de vida. Chegou essa é a 3ª final do Campeonato Paraense do Águia, nunca conseguiu vencer, né? Mas um título aí seria histórico também pro Águia de Marabá, que eu acho que tem tudo para fazer um jogo tão bom quanto fez contra o Paysandu, diante do Remo, né? O Águia engoliu o Paysandu no segundo tempo lá no Mangueirão. O Paysandu não conseguiu jogar. Acho que aquele jogo foi muito determinante para a série do Márcio Fernandes pelo segundo tempo que ele fez. Porque todas as substituições que ele fez deu errado. O Kelvin fez o pênalti. O Roger. Que pênalti, cara. O Roger, ele O Roger entra no segundo tempo e tira. Eu acho que ele não ficou 20 minutos em campo, o Roger. Pois é, o PH ele botou, aí perdeu o pênalti. O Paulo Henrique perde pênalti. Cara, complicado. Complicado demais. Mas assim, tem gente falando do Águia, né? Tem gente achando, já deu. O Águia chegou no objetivo, chegar à final. Mas como o Arley falou, né? Vai querer o título. É verdade. Então já chegaram à final, que custa buscar o título? Aí vai dar a vida, o sangue, jogadores. E o Águia pode aproveitar que o Remo vai estar focado na Série C também, né? Sim. Claro que pro Remo é importante o título, é tão importante quanto pro Águia. Mas a principal competição do Remo é a Série C. Né? Na realidade, pro Remo, pro torcedor, né? A gente vê mais a questão da rivalidade contra o Paysandu, tendo em vista que o Paysandu tem mais títulos paraense, né? Há essa briga, né? Quem tem mais títulos paraense? E o Paysandu tá na frente. Então, pra torcida diminuir esse lastro, essa quantidade, né, para o Paysandu não ficar muito distante na questão de títulos paraense. Então, eles querem isso, a torcida quer isso. Né? Também ali o Clube do Remo, mais um título, mais um troféu na galeria, é importante. Né? E premiar o trabalho do Marcelo Cabo. Sim, também, né? Justo, premiando aí o Marcelo da diretoria, né, que fez ali as contratações, que renunciou uma Copa Verde, para poder começar um planejamento de contratações, né, antecipadamente, montar com calma, né, todo o elenco, escolhendo ali a dedo quem viria, né, e, como o Lucas falou, seria ali a premiação dessa gestão antecipada, desse planejamento antecipado e de todas as contratações pontuais, assertivas que teve ali o Remo até a final do Paraense e premiando aí com o título. Só pra gente encerrar. Amanhã, Paysandu e Aparecidense, 9h30 na Curuzu. Palpites? Não precisa dar placar, vai. Eu só quero vitória, empate. Paysandu 1-0. Paysandu 2-1. Eu vou Paysandu 1-0 também, junto com Arlen. E na quinta-feira, São Bernardo e Clube do Remo, 9h30 da noite também, lá no estádio 1º de Maio, no interior paulista. O que vocês acham que sai daí? Cara, meu palpite vai ser 2-2. Eu ia nisso também. Eu vou ser otimista, 1-0 pro Remo.
suado ali, gol do Jean Silva, contra-ataque. 1 a 0 Passe pro do Leão. Muriqui. Que inclusive o 1x0 pro Remo também. 1 a 0 pro Leão, é. Mudou, Acho que o Jean Silva cravou essa vaga como titular, né, Sim. no ataque do Remo. É um cara diferenciado, né? Não é pra estar no banco, não. Muito mais. Os 3 atacantes de ponta são móveis, né? Diego Tavares, Jean Silva e o Pedro Vitor. Mas eu acho que o Jean Silva é o mais vertical, né? Eu acho que é o que mais busca mais o gol, né? E o Muriqui acha aquela bola pra ele sensacional também, né? Agora Como o Lucas Pablo, falou. os dois, a bola que ele colocou pro Muriqui, que ele vem arrastando do meio. E o gol E dele, né? aquela arrancada dele do gol, caramba, mano. Desencantou, né? Eu lembrei Marcou o de mim primeiro quando gol. era jovem, pô. Como é que é? Tava demorando. Eu lembrei de mim. Demorando. Fazia tempo, né? Fazia tempo, é. Aí Eu vai lembro. começar a Série Bicho, como é que C. era? O torcedor do Remo mais otimista falou assim: a arrancada do Pablo parecia aquelas de Eduardo Ramos e tal. Aí o Arlen diz que lembra dele. Não, lembrei de não mim, dá. sério. Sacanagem. É porque eu sou jogador profissional agora, não sou mais Você é sempre profissional? de pelada. Então o que acontece? Ai, tá certo, meus amigos. Encerramos por aqui, então. Lembrem-se de ficar ligados na editoria de esporte do Portal Roma News, que a gente está lá acompanhando esses jogos de Remo e Paysandu. Vamos acompanhar também Águia e Tuna Luso Brasileira na Série D. Vai demorar ainda um pouquinho para começar a Série D, mas vamos ficar de olho. E também aguardar aí para ver se a Federação, a CBF e a FPF definem a final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás. Paysandu que está sem jogador praticamente para jogar a Copa Verde, né? A maioria que estava inscrito Já foi. já tá todo mundo rasgando, né? Enfim, é assunto para um próximo podzão. Valeu, Lucas. Obrigado, mano. Valeu, tamo junto. Valeu, Arlen. Como é que a galera faz para te encontrar lá no Instagram? Olha só, @futebol paraense, informações aí do nosso, as principais, né, do nosso futebol, contratações, transferência, resenha e bastidores. É isso, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Lembrem-se, se inscrevam no nosso YouTube, deixa o joinha aí no vídeo, o like, se inscreve lá, ativa o sininho, sempre quis falar isso. E a gente volta na semana que vem falando desses jogos de Remo e Paysandu pela Série C de 2023. Um grande abraço, tamo junto.